painel, se eu não viesse cá a beneficiar do brilho destes nossos convidados, acho que não tinha aprendido nada nestes poucos meses de política. Portanto, quero dar um enorme abraço de boas-vindas aos 4 aqui presentes, ao Miguel e aos 3 convidados. Ele irá fazer as apresentações dos convidados, então não o vou fazer eu. Eu é que quero dar um abraço especial ao Núcleo de Lisboa pela organização e ao Miguel Quintas em particular, que vai moderar este debate. E isto é uma espécie de Liga dos Campeões do debate do turismo e não podia deixar de vir cá dar um abraço. Como alguns de vocês sabem, isto é vésperas de começar a discutir o orçamento, portanto, estão explicadas as olheiras e a pressa com que eu vou depois resumir o meu silêncio e ficar apenas como mais um espectador do debate. Mas talvez não quisesse sair sem deixar aqui uma ou duas perguntas que vocês ao longo da conversa vão poder aprofundar. Especialmente sobre o papel que Lisboa poderá ter na recuperação do turismo em Portugal, porque os números de Lisboa, não diferindo muito do resto do país, são um bocadinho piores, também possivelmente porque teriam mais a perder com todos estes confinamentos sucessivos dos nossos mercados emissores, mas há fenómenos que são relativamente comuns ao resto do país, nomeadamente um ligeiro aumento da estadia média, um ligeiro aumento aliás, uma ligeira redução dos proveitos que descem mais do que as dormidas e reduções absolutamente brutais, quer na taxa de ocupação, quer no REFPAR. E, portanto, queria deixar, no fundo, implícito aqui este desafio, esta pergunta, para vocês desenvolverem à medida que faça sentido, se isto que se está a passar em Lisboa, por ser mais drástico do que alguns outros pontos do país, que até beneficiaram mais do turismo interno do que propriamente dos grandes centros, se isto também significa que os grandes centros, e nomeadamente Lisboa, que hoje aqui nos ocupa mais, terá um papel especial na recuperação. Num contexto que também gostava que comentassem, de que já se percebeu que o futuro da TAP vai passar por uma reestruturação profunda e provavelmente com uma redução de dimensão que vai impedir de fazer o papel que em tempo já fez relativamente ao transporte de visitantes para Portugal e para Lisboa. E se não estaria na altura de começar já a pensar em estratégias de rotas aéreas que permitissem obviar essa lacuna. Estes são os meus 5 cêntimos, não vou deixar muito mais, vou ficar a ouvir o resto da noite e, portanto, gostava de voltar a dar um grande abraço, agradecer muitíssimo a disponibilidade que vocês tiveram para estar aqui connosco a debater este tema de enorme importância para Lisboa e para o país e desejar a todos um ótimo debate. A todos um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João. Agradeço as tuas palavras aqui de abertura para deste evento ligado ao turismo. E, enfim, tu também muito bem conheces este setor, tendo passado pelo turismo de Portugal, fazendo um trabalho também apreciável na altura do nosso convidado de hoje também aqui, o Adolfo. Bem-vindos a todos. Antes de começar a nossa conversa entre estes 3 nossos convidados, podemos gostaria de passar uma informação. Isto, de facto, é um evento, ou são eventos que nós, dentro do Núcleo de Lisboa, estamos a produzir e vamos continuar a produzir durante os próximos meses. Teremos 2 áreas de atuação na forma de produzir conhecimento para quem nos ouve, para quem nos quer acompanhar. De caráter mais generalista, que é este evento que estamos a ter aqui hoje, onde nós vamos falar sobre áreas verticais, como neste caso o turismo, iremos falar sobre o ambiente, haveremos de falar sobre outras áreas de atuação económicas, sociais do próprio país e também o impacto que Lisboa tem nestas áreas e que estas áreas têm na cidade de Lisboa. E depois também teremos uma outra linha de conhecimento que nós chamamos diagnósticos, que são atividades de tertúlias muito mais específicas, muito mais técnicas sobre a própria cidade de Lisboa, onde também iremos gerar aqui uma fonte de conhecimento muito grande sobre a nossa cidade e, acima de tudo, o que nós queremos é que as pessoas que nos acompanham estejam informadas, porque uma pessoa bem informada é seguramente uma pessoa mais, obviamente, esclarecida e, portanto, uma opinião muito mais madura, muito mais assente em bases qualificadas para tomar decisões na nossa vida. É um pouco também aquilo que é o liberalismo, é um pouco como nós também encaramos a nossa atividade e a nossa forma de estar na sociedade. Portanto, sem mais delongas, vou passar a apresentar os nossos convidados, por ordem alfabética. Primeiro, o Adolfo Mesquita Nunes, foi secretário de Estado de Turismo entre 2013 e 2015, vice-presidente do CDS-PP e deputado à Assembleia da República,
É atualmente advogado de profissão e partner da Sociedade Gama Glória, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, membro no executivo do board da Galp e é colunista frequente do Diário de Notícias, da Rádio TSF, da revista Visão e do Jornal de Negócios. E aproveito aqui para cometer uma pequena inconfidência, se calhar em primeira mão, está a lançar um livro que vai ser em breve apresentado, aproveito para anunciar aqui, chama-se A Grande Escolha e falará sobre globalização. O nosso segundo convidado, Bernardo Trindade, foi secretário de Estado de Turismo, à semelhança do Adolfo, um período bastante mais longo, entre 2005 e 2011, com competências delegadas no fundo, pelo Ministério da Economia. Teve uma série de contributos também na área da regulamentação, do setor, da área financeira. Foi deputado do Partido Socialista da Assembleia Legislativa da Madeira e seu líder parlamentar. Tirou o curso de Organização de Empresas. Portanto, não é um advogado como o Adolfo, mas é um gestor, é da minha praça, vá. E atualmente desempenha funções, nomeadamente do Presidente do Conselho de Marketing da Entidade Regional do Turismo de Lisboa, vogal da Direção da Associação de Turismo de Lisboa, não sei se ainda estás, mas em 2016 2019 penso que ainda fazes parte dessa função. Desde 2013 que é Vice-Presidente da Associação de Hotéis de Portugal. Em março de 2017 foi nomeado Presidente da Estrutura da Missão Portugal-IN, que é vocacionada para a captação de investimento direto estrangeiro na sequência do Brexit. É o administrador no Executivo da TAP e, finalmente, administrador do Grupo Hoteleiro Porto Bay e Hotels and Resorts, que é um grupo madeirense com 12 hotéis presentes em diferentes geografias, como Madeira, Lisboa, Algarve e Brasil, e emprega atualmente 1.060 trabalhadores. Hotéis dos quais, eu já vou aproveitar, bastante reconhecidos internacionalmente, muito premiados. Eu, pessoalmente, tenho que dizer, e enfim, não podia deixar esta oportunidade de dizer que sou fã e um cliente assíduo sempre que posso. Finalmente, Francisco Calheiros, licenciado em Gestão também, em Gestão de Empresas, conta com mais de 30 anos de experiência no setor do turismo. Foi condecorado pelo Primeiro-Ministro, António Guterres, com medalha de mérito turístico e pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com a comenda de mérito comercial. Entre 90 e 2015 foi Presidente do Conselho de Administração do Grupo Macrotour, depois Espírito Santo Viagens e agora Springwater e Vamos, que foi, na realidade, um dos maiores grupos, e é ainda um dos maiores grupos da Península Ibérica, na altura o maior de Portugal, e foi representante também de Portugal na ECTA, que é a Associação Europeia das Associações de Agentes de Viagens e Touroperadores, e foi Presidente da mesma durante 3 anos. Atualmente Presidente da Assembleia Geral das Agências de Viagens, desde 2004, e em 2008 ocupou o cargo de Vice-Presidente da Confederação de Turismo Português. Desde maio de 2012 é Presidente desta entidade, da Confederação de Turismo Português, o organismo de cúpula do associativismo empresarial do turismo. Feitas as apresentações, e uma vez que já vamos com quase 9 minutos, vou endereçar a primeira pergunta e vou fazer pela ordem inversa da apresentação para o Francisco. E Francisco, a minha pergunta prende-se com um tema que é muito caro para a CTP, que é o aeroporto. Nós temos assistido, infelizmente, em função da pandemia, a uma quebra dramática da aviação a nível mundial. Eu diria que em Portugal nós passámos, dos números que vêm da Pordata, de cerca de 30 milhões de passageiros do ano passado, 2019. Hoje em dia nós devemos estar com 20% a 25% máximo, presumo eu, pelas minhas contas, desse volume. E, portanto, a capacidade caiu e temos uma outra opinião, e particularmente do diretor executivo da Organização Mundial de Turismo, Manuel Butler, que diz que nós, muito provavelmente, só vamos recuperar para os níveis de 2019 no período de 2 anos e meio a 4 anos, o que significa que nós vamos ter aeroporto, muito provavelmente, nunca mais acaba, durante os próximos anos, com capacidade. E a minha pergunta é, se de facto se mantém este interesse em construir um novo aeroporto, porque tem sido a bandeira enorme da CTP desde então, porque estamos esgotados há muito tempo. Segundo, se sim, como é que devemos pensar o futuro para esta obra? E que ideia, enfim, vamos deixar por aqui, mas também que ideia que tem para o impacto que o aeroporto tem para o mercado nacional e também como um hub internacional que faz parte e que está associado à TAP. Boa noite a todos, já nos cumprimentamos e, portanto, vamos atacar diretamente o assunto. Miguel, o aeroporto de Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa, como costumemente chamamos, continua a ser vital, fundamental e determinante. Aliás, é por causa destes ciclos que nunca o aeroporto é construído. Andamos há quase 50 anos a discutir o alargamento do aeroporto de Lisboa, mas porque de repente acontece uma crise, e as crises são cíclicas, não, agora já não é preciso.
E, portanto, Miguel, eu queria dizer o seguinte. Nós estamos a assistir à maior crise que alguma vez presenciamos e espero venhamos a presenciar. Mas eu posso dizer uma coisa. Já no estado em que estava o aeroporto de Lisboa o ano passado, relembro que os 2 meses antes de Covid, de janeiro e fevereiro, as subidas eram de 12% e 14%. Se não tivesse havido Covid, eu não sei o que é que tinha acontecido este ano no aeroporto de Lisboa. Era a maior bagunça possível imaginária. E, portanto, usando as perspectivas que o Miguel anunciou, recuperação de 2 anos e meio a 4 anos, para chegarmos a números de 19, eu vou reter o pior número que disse, que é demorarmos 4 anos a recuperar, mas 4 anos, se correr muito, muito, muito bem, é quanto demora construir o alargamento do aeroporto da Portela para o Montijo. E, portanto, o que acontece é que temos que começar já a tratar desse assunto. E eu lembro-me que, antes de Covid, andei a tratar desse assunto de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Devo dizer que cheguei a um ponto de não retorno, porque as duas soluções em presença era um acordo com o PSD para alterar a lei, que o disse, e disse-me a mim, lá, presencialmente, que não iria fazer, e a segunda hipótese era, junto das freguesias da outra banda que se opunham ao Montijo, haver, por parte do governo, um convencimento disso acontecer. Situação que também não aconteceu. Portanto, em fevereiro deste ano, estávamos num impasse. Entretanto, veio a pandemia, as urgências são outras, infelizmente, e não evoluímos muito. Portanto, ponto número 1, não está claro, minimamente, nem aceite a construção do Montijo. Ponto número 2, o Montijo a estar pronto demorará, no mínimo dos mínimos, 4 anos. Ponto número 3, isso é o tempo que demora a construir e, portanto, quando lá chegamos, já vamos outra vez chegarmos atrasados. Resumindo, não podemos vacilar um segundo sobre a questão do Montijo. Vamos esquecer que este ano o aeroporto esteve às moscas, vamos esquecer que para o ano vai estar ainda muito folgado, nós daqui a 4 anos esperemos que tudo retome e vamos ter o mesmo problema na Portela que tivemos o ano passado e há 2 anos. Muito bem, eu acho que vou ter que voltar a este. Miguel, só uma coisa, é evidente que nós falamos muito no aeroporto de Lisboa, mas o aeroporto de Lisboa é o grande hub, quer para a Madeira, como o Bernardo sabe tão bem como nós, ou melhor, quer para os Açores, quer para a região centro, quer para o Alentejo. É redutor chamar ao aeroporto de Lisboa só para Lisboa. É evidente que para Lisboa é fundamental. Lisboa fez uma grande aposta certa e correta nos city breaks e, portanto, ter o aeroporto da Portela tão perto é um trunfo para os city breaks, mas atenção, porque Lisboa distribui muito para o centro, para o Alentejo, para a Madeira, para os Açores. Era só isto que queria acrescentar. Sim, eu tenho que pegar nesse tema e tenho que endereçar ao Bernardo, precisamente este. É um impacto enormíssimo que nós temos, o facto de ter, por um lado, a questão do city break que o Francisco acabou de levantar aqui, nomeadamente também o facto de ser um hub de transporte da América do Sul até 2019, até a pandemia da América do Sul e também dos Estados Unidos, que começou a crescer bastante, para a Europa e vice-versa, e permitindo fazer aqui um stopover que a TAP, inclusive, promovia bastante bem e trazia bastante turismo, bastantes pernoitas na cidade de Lisboa, com todo o respectivo consumo que isso significa para a nossa cidade de Lisboa. Mas a verdade é que temos aqui um problema dentro do aeroporto e isto afeta diretamente quer a parte da hotelaria, temos um problema de passageiros e eu pergunto, neste caso, numa perspectiva de hoteleiro e de conhecedor também profundo deste tema, que impacto é que isto poderá trazer para a cidade de Lisboa, se devemos apostar por este caminho, e depois eu gostaria de pegar um pouco também na TAP, porque é um elemento fundamental em toda esta ligação. Miguel, em primeiro lugar, deixa-me dar-te um abraço publicamente, agradecer o teu convite e do João, e sobretudo porque nos conhecemos há muitos anos, saudar esta tua disponibilidade cívica. Bem, a nossa está feita, tu apresentaste-o e, portanto, quem nos conhece sabe isso, mas é com muito gosto que te vejo nestas leads e, sobretudo, abandonando muitas vezes uma posição mais cómoda, que é estar, se quiseres, na assistência, mas não, optaste por fazer trabalhinho agora
mobilizando aqui o teu espaço político, e acho que isso é absolutamente digno, porque tens uma vida profissional completamente consolidada, não precisavas disto e quiseste dar, de facto, aqui o apoio manifesto. Portanto, acho que isso, desde logo, é de relevar. Deixa-me dizer-te o seguinte, eu gostaria de pegar nas palavras do Francisco, eu acompanho a preocupação do Francisco, e se calhar vou trazer aqui alguns números que vale a pena que as pessoas, no fundo, se recordem. O contrato de concessão assinado entre a ANA Aeroportos e o Estado português apresentava o limite de 22 milhões de passageiros para desencadear um novo aeroporto. Ora, atingimos os 22 milhões de passageiros em 2016. Em 2019 atingimos quase 30 milhões de passageiros. Todos sabemos o que aconteceria sem o Covid. O que aconteceria é que de 2020 a 2024 nós não poderíamos crescer. E a pergunta que eu faço é se Portugal está em condições de dispensar um equivalente a 2 milhões de passageiros por slots recusados no aeroporto de Lisboa. Eu penso que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso perceberá rapidamente que essa impossibilidade não podia existir. E nós temos, de facto, que avançar. O Francisco recordou aqui, e bem, que esta discussão tem 50 anos. E, obviamente, temos aqui vários segmentos da população a opinar. Temos alguma indigência e temos alguma, se quiseres, alguma originalidade na apresentação de argumentos. Eu acho que, no essencial, Portugal não pode perder mais tempo. Nós hoje falamos de aeroportos, podemos também falar de ferrovia, e onde claramente aquilo que sentimos, nós europeus de primeira, é que no quadro das acessibilidades temos de facto um caminho importante ainda a percorrer. E temos de facto que estar preparados para esses desafios. Os experts internacionais, ainda hoje vi um relatório da IATA, que aponta para que se possa ter em 2024 os níveis que tivemos em 2019. Ora, estamos a finalizar 2020. Temos uma obra pela frente que durará 2 anos e meio, 3 anos. Estamos basicamente a preparar-nos para, no fundo, voltarmos a ter uma dimensão e um gosto por visitar Portugal que tivemos em anos anteriores. É bom não esquecer que, em resultado de um trabalho muito bonito que Portugal fez do Corvo atrás dos montes, hoje o turismo assumiu, no quadro da economia portuguesa, um papel muitíssimo relevante. Esse aspecto foi reconhecido pelas instituições internacionais. Por 3 anos consecutivos, Portugal foi considerado como o melhor destino turístico do mundo. Ora, esta dinâmica não se perde. Esta dinâmica, em resultado do Covid, pode estar naturalmente a ser repensada em determinados setores de atividade. Mas essa dinâmica é igualmente sentida em variadíssimos países pelo mundo. E, portanto, há aqui claramente um quadro de responsabilidade que nós devemos assumidamente olhar para ele. E o quadro das acessibilidades, e como perceberás, aliás, fizeste referência a isso quando nos apresentaste, eu quando fui servidor público bati-me muito. Hoje estou ligado à TAP, mas nessa altura bati-me porque os operadores turísticos tinham saído de Portugal em busca das novas Turquias e foi preciso encontrar nas ligações ponto a ponto fluxos turísticos para Portugal. E foi por isso que aconteceram as bases da EasyJet, as bases da Ryanair, que hoje, de alguma maneira, alimentam cada um destes destinos. E, portanto, no essencial, há aqui um quadro de responsabilidade que está ligado às acessibilidades que nós não podemos perder mais tempo. E, portanto, em suma, respondendo à tua pergunta das acessibilidades, acho que esta é uma matéria premente. Como é evidente, tudo isto depois tem consequências ao nível da operação. Eu costumo dizer que não há turismo sem transporte aéreo. E na exata medida que hoje as quebras no movimento de passageiros andam em torno dos 70%, também em Lisboa, a nossa capital, a cidade que mais cresceu nos últimos anos, estamos a apresentar níveis de queda dessa dimensão, com as naturais repercussões que são absolutamente relevantes. Não é só na criação de valor de quem investiu, de quem colocou o seu capital, mas, sobretudo, todos os fatores associados à exploração de uma unidade hoteleira, designadamente a manutenção e criação de novo emprego. E, portanto, estas matérias hoje são absolutamente críticas. O que queremos, sobretudo, fazer é, em função de um trabalho conjunto que possamos fazer com as diversas instituições
governamentais e não governamentais, poder, apesar de tudo, sair deste momento menos bom, da forma, apesar de tudo, menos negativa possível. É um enorme desafio que temos pela frente. Hoje há um conjunto de unidades hoteleiras em Lisboa que, em resultado desta segunda pandemia, optaram por encerrar, outras não, outras quiseram, no fundo, manter, sobretudo com esta lógica da responsabilidade que resulta do facto de, havendo ainda algum negócio, algum movimento, ele poder ter respostas ajusantes, ou seja, com uma oferta hoteleira capaz de poder responder a essas necessidades, mas estamos confrontados seguramente com um desafio muito grande. Falarei depois na TAP, se quiseres, numa segunda ronda, para dar espaço às outras pessoas. Vou aproveitar precisamente essa deixa e vou passar aqui para o Adolfo. E, de facto, isto é um assunto tão extenso e tão importante, e naturalmente a TAP é incontornável, particularmente no momento atual, mas é um assunto tão extenso que seguramente temos que voltar aqui ao tema. E queria endereçar aqui ao Adolfo uma pergunta e um pouco mais de interpretação, porque nós assistimos atualmente uma entrada de capital na TAP de 1.200 milhões de euros, temos programado para este Orçamento de Estado aparentemente mais 500 milhões de euros para o ano 2020, e por outro lado, portanto, isto é uma estratégia decidida, enfim, é o que é. Por outro lado, temos o presidente da IAT, para quem nos acompanha, está ligado ao turismo, sabe o que é a IAT, para quem não nos acompanha, a IAT é a Associação Mundial das Companhias de Aviação. O presidente da IATA diz que é muito possível, é muito provável que muitas companhias, das quais inclusive tiveram injeção de capital de governos, venham a falir no curto prazo. E que a tendência é para uma redução, naturalmente, da dimensão das companhias aéreas e que vê, ou antevê, um crescimento das companhias aéreas financeiramente mais fortes e que não são aquelas chamadas companhias de bandeira, mas sim as low cost. Ora, isto levanta um problema, potencialmente, levanta um problema pragmático. Eu gostava de ouvir um bocado aqui a opinião, no sentido de como é que, em termos de economia de mercado, nós vamos conseguir garantir uma competitividade da TAP, que tem, no fundo, uma injeção de capital bastante elevada, versus umas companhias que, com outros governos, à partida, já têm um vaticínio da própria Associação das Companhias Aéreas, que vão cair, versus a entrada de novos players mais dinâmicos e com outra capacidade de resposta. Olá, obrigado, Miguel. Olá, Francisco e Bernardo. Já nos cumprimentámos fora, portanto é um gosto estar aqui convosco e ao João, com certeza. E eu vou responder a essa pergunta sem dúvida alguma, mas só dizer aqui uma coisa sobre o aeroporto. Vamos lá ver, num debate setorial justifica-se defender, num debate setorial sobre o turismo, justifica-se defender a premência do aeroporto de Lisboa. Sobretudo, se presumimos, e eu acompanho essa presunção, de que a atividade turística é um setor estruturante da nossa economia e deve ser um setor que deve ser encarado com naturalidade e não com desdém ou como se a existência do setor turístico forte fosse sinal de uma economia mais vulnerável ou fosse sinónimo de uma economia de terceiro mundo. Mas nós não estamos, ao dia de hoje, a fazer um debate setorial sobre o turismo. Estamos, provavelmente, numa das maiores crises que a nossa vida vai assistir, com repercussões que ainda desconhecemos, e, portanto, é natural que tenhamos de olhar para o contexto e perceber se, com os recursos que nós temos, se é possível ou não é possível fazer o aeroporto e com que modelo é que é possível fazer o aeroporto. Portanto, dizer que, do ponto de vista setorial, acompanho aquilo que foi dito, acho que estou entre os que acham que Portugal precisa de maior capacidade de recepção aeroportuária. Acho que ela pode existir em Lisboa. Acho que o contexto que o país vive não é o mesmo que vivia há 2 anos. Dito isto, estou de acordo que a atividade turística é essencial para a nossa economia e deve continuar a ser. Agora, relativamente à questão da TAP, foi-nos vendida uma espécie de... só há 2 hipóteses. Ou a TAP é nacionalizada e salvamos empregos e continuamos a ter ligações aéreas, ou a TAP não é nacionalizada e não salvamos empregos e deixamos de ter ligações aéreas para Portugal. E aquilo que está hoje à vista é que isso é falso. Essa dicotomia é falsa.
E a nacionalização da empresa não garante, nem a sobrevivência dos postos de trabalho, como é evidente, porque numa liberalíssima afirmação o ministro vem dizer que não é possível dar postos de trabalho quando não há trabalho, e portanto está à vista que a nacionalização não corresponde a dar emprego, e também não é verdade que nacionalizando a empresa mantemos as rotas, mantemos o número de rotas que temos, porque a verdade é que os números têm vindo por aí abaixo, sendo certo que já nem vou entrar na discussão de quanto tempo é que demoraria até que a TAP pudesse ser substituída por outras companhias aéreas, que demoraria eventualmente o seu tempo. Mas essa discussão para mim, e eu já tinha dito, acho que já não me lembro onde, é a forma pobre de discutir estas matérias. Porque ainda antes de estarmos a discutir se é público ou privado, nós devíamos estar a olhar para números e ver como é que esta empresa pode ser viável. E dentro desse estudo há uma geometria variável de hipóteses. Há, com certeza, a hipótese pública, para sempre. Há uma hipótese do Estado a correr transitoriamente para depois dispersar o capital em bolsa logo que possa. Há uma estratégia de fechar a empresa e abrir uma empresa nova. Há a estratégia de deixar a empresa cair. Portanto, havia todo um conjunto de hipóteses que foi absolutamente descartado, sem números, apenas com tiradas ideológicas. Bom, eu digo sempre, por mais ideológico que eu seja, a ideologia não dá de comer a ninguém. E, portanto, como também não vai dar emprego às pessoas que vão estar a ser despedidas. E aquilo que eu temo é que o tempo que estamos a discutir, ou que passarmos a discutir nacionalização versus privatização, os que estão do lado do bem e os que estão do lado do mal, impediu-nos eventualmente de olhar com maior frieza para a situação e procurar encontrar uma melhor solução para a TAP do que aquela que tem. Quando era evidente que o 1,2 mil milhões de euros era insuficiente para uma empresa que já vinha com prejuízo. O Bernardo depois, enfim, poderá detalhar um pouco melhor e com certeza discordar, mas que já vinha com problemas. Portanto, relativamente à TAP, é difícil de perceber que tínhamos, em 4 anos com este governo, ou 5, tínhamos passado uma situação em que tínhamos nacionalizado, afinal não nacionalizámos, porque tivemos que nacionalizar outra vez, até porque a primeira vez não houve nacionalização nenhuma, e continuamos a achar e a perceber que as companhias aéreas, mesmo com estes apoios todos, têm a sua vida muito complicada, e isto passa para aquilo que eu gostaria de dizer relativamente ao setor, que é as condições para a atividade turística se desenvolver degradaram-se de forma radical. E não é culpa das empresas do setor, degradaram-se de forma radical. E nós não sabemos quanto tempo é que essa degradação vai continuar a existir. Ela só se resolve quando a pandemia for resolvida. Só se resolve, e mesmo assim, se for vencido, problemas de percepção que vão existir nas pessoas sobre o ato de viajar, sobre o ato de se deslocarem, sobre o ato de estarem em multidões. E mais, vai atravessar uma alteração do cabaz da procura, que é normal, porque as pessoas vão começar a procurar outras coisas, o turismo de negócios vai durar muito mais tempo a retomar, o turismo de eventos é a mesma coisa. E, portanto, faz-me alguma confusão, que depois se olha para esses números e se diga que daqui a 2 anos ou 3 anos está, quando verdadeiramente a atividade turística está seriamente comprometida. E esse debate eu acho que não está a ser feito. O que não significa que eu não acho que este seja um setor de futuro. Atenção, não pode falar-se da TAP e de apoios financeiros a empresas partindo do pressuposto que daqui a 2 anos ou 3 anos estamos com os números de 2019, quando não há nenhum indicador, para além de teses, que nos aponte para isso. E acho que era preferível que o setor refletisse perante dados reais e concretos, sem falsas expectativas, nomeadamente no sentido do seu endividamento, para poder, provavelmente, tomar decisões mais informadas. E era isto. Obrigado, Adolfo. Francisco, conhecendo bem, eu acho que já tenho algumas coisas, mas uma inquietação aí. Eu vou passar a palavra, e este tema da TAP é, de facto, outro tema relevante, particularmente para todas as entidades do setor do turismo, porque, como já alguém aqui disse, sem avião, particularmente sendo nós um país periférico da Europa, é muito difícil haver turismo, e se olharmos para as ilhas, então é de todo impossível.
eu endosso aqui um pouco o tema da TAP. Como é que os empresários do turismo em Portugal avaliam toda esta dinâmica e a questão de o que é que se vai fazer e se está certa a decisão e o que é que se deverá continuar, ou que caminho é que nós devemos preconizar daqui para a frente? Miguel, vou tentar ser rápido. A primeira nota de desconforto é este pessimismo do Adolfo. Não conhecia, está a ser uma surpresa. Não sei se é o adiantado da hora, não conhecia esta faceta. Conheci-o num registro completamente diferente, bem mais otimista. Vejo agora com algum desagrado um pessimismo do Adolfo que não conhecia. Portanto, urge comprarmos o livro a 3 de novembro para ver que cara lá vem. A segunda nota muito rápida é que, sobre a questão do aeroporto, só para finalizar, eu sei que estamos num contexto completamente diferente, mas há só uma questão, é que nem o consenso do aeroporto estava... Vamos imaginar que hoje havia uma vacina, amanhã retomávamos aos números, estávamos a discutir onde é que se fazia o aeroporto, nem esse consenso existe. Sobre a TAP, como o Miguel disse... Francisco, antes de começar, o que é que falta para haver esse consenso? Não, estávamos nestes dois caminhos. O caminho à direita era haver uma hipótese do PSD viabilizar a alteração de lei. O caminho à esquerda era, junto das freguesias do Partido Comunista da outra banda, haver o consenso de deixar que se pudesse construir o Montijo. Portanto, não há consenso. Neste momento, se nós quisermos começar a construir o Montijo, não há consenso. E, portanto, ao menos temos isso para, esperemos que não seja o pessimista do Adolfo a vingar, e que isto retome, temos esse consenso feito. Sobre a TAP, como o Miguel disse, eu fiz praticamente toda a minha vida na distribuição e, portanto, conheci profundamente a TAP e todas as suas administrações. A TAP deve ser das companhias que mais os portugueses se orgulham, não por vê-la em todo o mundo, chegámos lá a ver a TAP, mas de facto a TAP tem aguentado tudo. É uma grande companhia. Vejamos a gestão pública de dezenas de anos que ali, as judiarias que ali se fizeram, a falta de gestão total que houve da TAP. A TAP aguentou. Decidimos privatizar a TAP. Era a altura certa? Eram os partners certos? Há grandes dúvidas sobre isso. Privatizámos a TAP. Vem o novo governo. Esta privatização não pode ser feita. Temos que anular a privatização. A TAP aguentou. Depois viemos reforçar essa mesma... privatização da TAP como a TAP tem aguentado tudo. Houve uma altura bastante boa, na minha opinião, que foi aquela gestão em que teve cá a equipa brasileira do Fernando Pinto. Eu nunca percebi bem o negócio da VEM, não vem agora ao caso, eu acho que era uma pedra que ficou, tinha a ver com a privatização da Varig, etc., que teve que ficar pelo caminho. Agora, de facto, a TAP tem acontecido tudo. Agora, neste momento, e temos aqui um ilustre administrador da TAP, em que o Estado reforçou a posição da TAP por dar de ajuda, mas estamos a falar em cerca de 75%, que é mais ou menos a cota que o Estado tem, e, portanto, aquilo que eu peço ao acionista maioritário, seja ele quem for, é que mande. Porque eu posso arranjar um paralelo com uma grande empresa portuguesa que teve um problema com a sua gestão, em que os seus dois principais CEOs saíram. E nessa tarde foi anunciado que era o CEO. Da TAP andamos à procura de uma equipa há 3 meses. Não acho fiável. A TAP não pode ser gerida desta maneira. E, Miguel, é evidente que a TAP é extraordinariamente determinante. Eu acho que é possível discutirmos todas as hipóteses, mas não nos iludamos nisto. É que a TAP pode fechar, a TAP pode desaparecer. Alguém vai ocupar o seu espaço, mas não é de um dia para o outro. Estamos a falar de milhares e milhares de voos que é preciso. E para a questão de Lisboa, e estamos muito a falar na questão de Lisboa, a TAP é completamente determinante. Vejamos os dois exemplos. Aquilo que a primeira equipa de brasileiros fez com o Brasil, o hub que se constituiu no Brasil, em que de repente um turista que praticamente era inexistente em Portugal passou a ser número 1, número 2 e número 3 em todos os hotéis de Lisboa. E o que esta equipa que saiu agora fez com os Estados Unidos. Era turistas que nós não víamos há muito tempo, um turista que nos interessa imenso, com maior pernoita, com maior gasto por dia, e que de repente, na maior parte dos hotéis de Lisboa, era número 1, número 2 e número 3. Portanto, não tenho dúvidas que a TAP é determinante, tem sido muito maltratada e, portanto, é bom que comecemos a tratar bem dela.
Miguel, se houvesse depois algum tempo, e já cobriria assuntos a mais, é fundamental também, estamos em termos de orçamento de Estado, um orçamento riquíssimo para as empresas, uma abundância total, e portanto, como estamos na maior crise de toda a nossa história, eu acho que era importante também quem nos ouve... Já lá voltaremos, Francisco, aqui à parte porque o Adolfo tocou na parte do endividamento. Só tentar dar uma ideia de otimismo para contrabalançar um bocadinho. Peço desculpa. Ok. Bernardo, eu tenho que deixar aqui, com certeza, endereçar-te aqui a palavra e gostava de que se pudesses também fazer aqui um paralelismo entre a importância, uma vez que tu estás no terreno e conheces o turista e o cliente, em particular em Lisboa, conheces o turista como ninguém, porque no fundo estás com a mão na massa. Como é que identificas esta questão e como é que se conseguiria organizar, se achas que está a ser bem organizado, e se conseguiria organizar, também numa perspectiva da cidade como um todo, utilizando a Companhia Bandeira e as palavras do Francisco, que é preciso haver quem mande, que haja uma decisão de quem mande, porque de facto há 3 meses é um tema. Sente-se aqui, eu como dentro do setor também sinto um pouco essa ansiedade, vamos dar este nome, mas como é que conseguimos traduzir esta decisão estratégica para mais turismo em Lisboa, para mais turismo em Portugal, quer da Europa, quer do hub que está estabelecido e que as rotas ainda se mantêm, nomeadamente para a América do Sul? Duas coisas muito importantes, porque são relevantíssimas para esta discussão, até para enquadrar. Em primeiro lugar, a TAP está neste momento a sofrer um plano de reestruturação, tem uma equipa vasta a trabalhar, enfim, com a administração e com o C-Level em torno daquilo que será o futuro da TAP. Como é evidente, como podem imaginar, são muitas dezenas de horas que estamos neste momento a consumir, a mergulhar, e nesta fase, eu sobre o plano de reestruturação não vou dizer rigorosamente nada, até porque primeiro tem que ser apresentado ao Governo, tem que ser submetido à DGCOMP e depois as suas implicações terão que ser discutidas por todo o conjunto de stakeholders da TAP, nomeadamente a sua estrutura organizativa. Em segundo lugar, dizer uma outra coisa. Como é evidente, o tema da TAP não é um tema isolado. Há hoje, sob o transporte aéreo, de facto, uma crise absolutamente acentuada. Está hoje fortemente condicionada em função desta limitação na liberdade de circulação. Ou seja, o setor da aviação, em primeiro lugar, e depois todos os outros setores que dependem desta liberdade de circulação. Todas as companhias aéreas, de uma forma ou de outra, já foram ajudadas, ou seja, o tema dos auxílios de Estado voltou a ser tema, e era um tema relativamente banido em torno daquilo que eram as principais orientações das diversas instituições públicas, quer no domínio europeu, quer no domínio internacional, quer no domínio estadual. Este tema voltou à ordem do dia e aquilo que sentimos é que muito provavelmente esta primeira leva de ajudas às companhias aéreas não será suficiente e eventualmente estaremos aqui a prazo a discutir uma segunda onda de ajuda às companhias aéreas. Mas há aqui um aspecto que é importante, só aqui dar uma nota ao Francisco, atenção, a TAP tem uma comissão executiva, tem um CEO, o Ramiro Sequeira, que substituiu o António Aldo Neves. E este mandato acontecerá previsivelmente até o final do ano, primeiro trimestre do próximo ano, altura em que, em função do próprio plano de reestruturação que esperamos aprovado pela DGCOMP, possamos ter depois uma nova equipe executiva que tratará de trabalhar com a sua estrutura não executiva. Agora, há aqui um tema que é absolutamente central, que é, no fundo, responder a esta questão. A TAP é necessária? Uma companhia que tem 75 anos, que de alguma maneira o Francisco já caracterizou bem um conjunto de momentos que presidiram à sua ação, nomeadamente com o país. No nosso caso concreto, e citando só o caso de Lisboa e do Porto, foi a principal responsável pelo maior crescimento de 2 mercados emissores que tinham pouca expressão em Portugal e que têm hoje grande expressão, nomeadamente no seu delta de crescimento, refiro-me nomeadamente aos Estados Unidos da América e ao Brasil. Depois, dentro do ecossistema da TAP, é importante que a gente tenha noção do seguinte: são 1.200 milhões de euros de compras feitas
a 1.300 fornecedores portugueses. A TAP tem 32% de cota nos aeroportos nacionais, transporta 16 milhões de passageiros, é responsável por trazer a Portugal cerca de 3 milhões e meio de turistas e emprega direta e indiretamente 100 mil postos de trabalho. É um forte contribuinte para as nossas exportações e está claramente hoje ligada um pouco à nossa ambição de crescer turisticamente. Como é evidente, o sucesso do turismo em Portugal fez-se também pelo número de turistas que foram transportados por um conjunto vasto de companhias aéreas. Agora sabemos quem lidera esse movimento. Esse movimento foi desencadeado pela TAP. E todos nós, portugueses, de alguma maneira, temos uma relação quase umbilical. Ou seja, todos nós temos, aqui ou ali, motivos de queixa da TAP. A TAP tem que evoluir muito nesta área do serviço, mas tem claramente aqui 3 áreas fundamentais para o futuro, onde de facto tem que prestar forte atenção. No serviço ao cliente, nas rotas que vai ter que operar em função de um plano de reestruturação, mas sobretudo isto, a sua importância para o país em termos de grandes números. Nós hoje estamos confrontados com um ambiente diferente, vamos provavelmente estar a breve prazo também a assistir a grandes processos de reestruturação no próprio setor da aviação. Há muitas notícias neste momento que correm, nomeadamente nas grandes alianças que foram constituídas e, sobretudo, nesta lógica de ocupar diversos espaços no mundo, poder ter relações entre umas e outras. Agora, não tenhamos ilusões. Portugal, enquanto país periférico do centro da Europa, tem de facto que ter boas acessibilidades. Para podermos, no fundo, também ligar àquilo que é o negócio de longo curso e aquela comunicação que deve existir entre o médio curso e o longo curso, é fundamental mantermos este hub em Lisboa. Mas tal como o Francisco há pouco recordou, e bem, a TAP não é uma companhia só de Lisboa. Ela serve um conjunto de outros destinos portugueses e deve cada vez mais, no seu plano de reestruturação, contemplar isso mesmo. A possibilidade, a oportunidade que existe de determinadas regiões, nomeadamente portuguesas, e neste momento, em que, se repararmos, a própria incidência da doença tem prevalências diferentes, olhar para isso, eventualmente, como uma oportunidade. Ainda há pouco vos comentava que a Madeira, atendendo à sua abordagem sanitária, que do meu ponto de vista foi correta, pedindo um teste na origem ou no destino, obrigando as pessoas a aguardar ou, no caso positivo, a fazer quarentena, o que é facto é que tem uma baixa prevalência do Covid. Ora, isso pode resultar numa oportunidade, nomeadamente para a TAP, e temos, obviamente, que estar muito atentos a estas dinâmicas. E, portanto, respondendo à tua questão, Miguel, eu diria o seguinte: eu acho que aquilo que acontece à TAP está neste momento a acontecer a um conjunto vasto de companhias aéreas. Nós não sabemos a magnitude e a exigência, agora entendemos que no quadro da nossa relação com o mundo, no quadro da relação dos nossos principais mercados emissores, aí eu não tenho dúvida nenhuma. A TAP assume um papel de extrema importância, uma importância primeira, que em circunstância alguma deve ser abandonada. Obrigado, Bernardo. Eu vou aqui vou endereçar uma pergunta ao Afonso, ao Adolfo, desculpa, e quero dizer o seguinte: nós temos de facto um tempo aqui relativamente limitado, ele alonga-se em assuntos que acabam por ser muito interessantes, mas o turismo é mais do que TAP Aeroporto, é empresários, é a necessidade dos empresários deste setor, e é a necessidade de nós nos podermos movimentar, e portanto faço aqui um bocado já em jeito de provocação também ao Adolfo a seguinte questão. Há 2 semanas foi apresentado um estudo entre a Boeing, a Embraer, a Airbus e a IATA sobre a movimentação das pessoas no mundo.
E este estudo referia que, desde o início da pandemia até agora, e isto é um assunto que até é caro à Iniciativa Liberal, desde o início da pandemia, em voos, estiveram presentes 1,2 mil milhões de pessoas, dos quais apenas há 44 casos confirmados de Covid, contágios dentro dos aviões. É mais baixa taxa de transmissão, e pergunto, a efeitos de liberdade de movimentação das pessoas, como é que nós podemos ler isto e que impacto é que este número traz para o turismo, e preferencialmente se conseguimos focar aqui no mercado português, porque a seguir eu quero entrar neste impacto e diretamente nos empresários do setor que estão a sofrer e que tipo de soluções é que nós temos para eles. Ok, então só duas coisas que se casam, aliás, com isto. Eu acho que sou mais otimista, Francisco, porque eu sou aquele que acha que o turismo português resiste ao facto de a TAP não receber apoio público. Vocês é que acham que o coitado do setor turístico português é tão pobre, tão necessitado, que se não houver TAP, vai ao ar. Ora, eu não acredito em nada disso, pelo contrário, acredito sim, é verdade, que pode demorar algum tempo até que o efeito de substituição se faça. Estou de acordo com isso, mas se há coisa que nós temos neste momento, infelizmente, é tempo. Porque o turismo, e agora para responder à pergunta do Miguel, não é só o voo. É estar com pessoas, é estar em multidões, é estar num país onde podemos ser contagiados e infectados e não conhecermos o sistema de saúde, é não sabermos como é que esse país nos vai tratar se formos contaminados, é não sabermos se vamos ficar em isolamento, é não sabermos se o nosso país nos vai aceitar de volta ou se nos vai obrigar a confinamento ou não vai obrigar a confinamento. Portanto, a atividade turística está, de facto, com condições muito degradadas para poder existir, porque nem sequer depende só do próprio país. Depende também da forma como os outros países estão. E, portanto, não há forma. Esses números, a mim, dizem-me pouco sobre o problema que nós temos de percepção das pessoas, e esse problema é real. Portanto, eu prefiro olhar com frieza para as coisas e dizer: o setor turístico é essencial na nossa economia. Estou claramente do lado das pessoas que dizem isso. Estou claramente do lado das pessoas que dizem: nós não podemos retirar conclusão nenhuma desta pandemia de dizer que só estamos a viver isto porque decidimos apostar no turismo. Acho isso um disparate absoluto. Mas tenho de olhar esta atividade como outras. A cultura vive também condições bastante degradadas para o seu exercício. E, portanto, acho que devíamos focar-nos, essencialmente, em controlar a pandemia, controlar as condições da sua propagação, e aquilo que a Madeira fez e que o continente não fez, e que o nosso governo não fez, que é dar o maior número de condições de segurança às pessoas, de percepção sobre o ato de poderem viajar. E ir mercado emissor a mercado emissor que nos interessava, dizer o que é que os senhores precisam para ter o corredor aberto para Portugal. É que se façam testes à entrada, é que se façam testes à saída, é que se façam testes no aeroporto de origem, no aeroporto de chegada, e tratar disso. Isso provavelmente podíamos ter feito com que o nosso ano turístico, sendo evidentemente mau, pudesse ser menos mau. Porque é nesse combate de percepção que nós temos de atuar. E depois dizer que, vamos lá ver, nós estamos a ouvir falar, neste Orçamento de Estado, de uma verba que foi de 900 milhões de euros para proteger o emprego e para reforçar o SNS. E nós estamos a falar, para a TAP, já foram 1,2. Mais 500 que vêm aí, como garantia, com a afirmação de que isto nem sequer é o pior cenário e que o mais certo é que ainda tenha que ir mais. Ora, nós temos de pôr no prato da balança, na crise em que nós estamos, com os recursos que temos, onde é que o vamos gastar? Por mais ligação afetiva que eu possa ter com uma empresa, essa ligação afetiva, se eu a quiser ter, então eu que a pague. Quem tem ligação afetiva que a pague. Mas há pessoas que não têm ligação afetiva nenhuma com a TAP e que vão precisar de apoio. Porque a empresa fechou, são sócios gerentes e não têm apoios suficientes. E o SNS, de facto, está a precisar. O SNS aqui entendido como, se quiserem, como Sistema Nacional de Saúde, mas também como Serviço Nacional de Saúde, está a precisar. E, portanto, permitam-me que tenha algumas dúvidas sobre o momento em que estamos a fazer isto e que denuncie a falsidade que é
terem-nos dito que só havia duas opções. Ou a salvação de empregos, de rotas e de aviões, ou a sua destruição. E o que nós estamos a assistir é que não é claramente nada disso. Mas estou claramente otimista relativamente ao setor. O que eu acho é que o nosso setor turístico, a razão do seu sucesso, como eu sempre disse, é o setor privado. E aqui está o Francisco, que nunca me ouviu dizer outra coisa. E é esse que tem que ser preservado, a todo o custo. É verdade. Bom, mas tem que ser preservado enquanto houver condições para o exercício da sua atividade. E aquilo que eu acho que era importante que o setor tivesse era informação mais precisa e real sobre as condições que têm para estar 2 anos ou 3 anos com anos turísticos muito deficientes. E saber se é preferível que o Estado atue ou se é preferível que essas pessoas reorganizem a sua atividade em função desses dados. Portanto, respondendo, Miguel, eu acho que esses números dizem pouco no sentido em que no turismo a percepção vale muito. E, portanto, acho bem que esses estudos se façam e que se possam contrariar as percepções. Mas se as pessoas tiverem medo de viajar e houver pandemia espalhada, é natural que esses números digam um pouco às pessoas que estão a decidir o que é que querem fazer da sua vida. Ok. Adolfo, na realidade o que eu queria apresentar para perceber que quando se fala viajar e o medo que as pessoas têm em viajar e em sair do seu espaço, dentro do avião estamos confinados naquele espacito, temos 44 casos em 1,2 mil milhões de pessoas. E era esse um tema que às vezes dá que pensar. A gente viaja para algum sítio, não é só... eu adoro andar de avião, sou daqueles poucos que gosto da comida de avião, que é uma coisa absurda, mas dos que gostam. Mas vou para estar, mas é no sítio, é diferente que o que é que se passa no avião. Adolfo, muito obrigado aqui por isto é uma nota introdutória que eu quero endereçar aqui ao Francisco por uma razão muito simples. Nós sentimos aqui dentro do setor, e o Francisco é a pessoa certa para pegar, e já começou a pegar há bocadinho, e eu tive que cortar um bocado aqui a palavra. Nós assistimos hoje a um facto, é a nossa realidade, particularmente aqui em Lisboa, o setor dos cruzeiros desapareceu, os turistas que vinham dos cruzeiros do setor em Lisboa desapareceram, teve impacto na restauração, teve impacto nos quiosques, teve impacto no tuk-tuk, as pessoas não viajam para Portugal, não vêm para Lisboa, não vêm para o país no segundo todo, e as agências de viagens de incoming não têm trabalho. Particularmente eventos, é um mercado completamente arrasado, é um deserto, não há absolutamente ninguém, porque não se faz eventos. Lisboa era uma cidade que recebia imensos eventos, não tem um único evento atualmente, nem sabe quando é que poderá vir a ter. As agências de viagens da Outgoing vendem hoje 15%, 20% do que vendiam no passado, porque as pessoas simplesmente não podem viajar. O corporate tem uma atividade completamente anulada. E eu pergunto, temos um setor que representa 12%, 13% do PIB anulado, essencialmente a funcionar na atividade privada, são pequenos empresários, micros e pequenos empresários, e existe um drama desta gente, porque não só não ganha, como tem custos fixos e tem que os pagar mensalmente, e não vê sequer luz ao fundo do túnel. Francisco, como presidente da CTP e como presidente de todos os patrões do setor do turismo, o que é que se pode exigir, o que é que se pode fazer, o que é que nós podemos contar? Miguel, obrigado. Vamos lá ver uma coisa. Eu continuo, contrariamente ao Adolfo, que continua a achar que está pessimista, eu estou otimista, porque vamos lá ver uma coisa. Eu não concebo outra hipótese que não seja esta crise passar. Vamos ser claros. Porque então não estamos a discutir nada, não vale a pena discutir o aeroporto, a TAP, nada, zero. Quer dizer, se esta crise não passar, nesses termos, pronto, cada um, quem tiver a sua hortinha está safo e quem não tiver, não está safo. Só uma nota, não vamos discutir mais a TAP, porque a TAP tem que ser outro programa, quer dizer, os factos são estes, quer dizer, 90% dos nossos turistas vêm de via aérea e em Lisboa, que estamos a falar, mais de metade vem da TAP. Para se arranjar uma alternativa, feche a TAP, faça o que quiserem, mas pensem que estes são os números reais. Ora bem, isto tudo é muito bonito, mas a realidade é que nós, e eu não tenho dúvida que esta crise, como todas as outras, embora muito mais profunda, vai passar. Nós temos que manter a oferta instalada para satisfazer a procura quando esta crise se passar. E, portanto, vamos ver, o que acontece foi, eu até fui bastante elogioso com este governo, porque acho que teve muito bem no início da pandemia. Foram as várias medidas, as medidas de apoio à economia, o layoff simplificado que foi importantíssimo, as moratórias fiscais e financeiras, as linhas específicas para o turismo, tudo bem, tudo correu muitíssimo bem. Agora, a realidade é esta, é que passaram-se 7 meses. As medidas estão todas esgotadas.
E, portanto, os empresários estão numa situação que não aguentam muito mais. E, ó Miguel, aqui a questão é muito simples. Seja-se o que se quiser, seja-se direita, de esquerda, conservador, liberal, etc., sendo governo, há um trade-off que se tem que fazer. Ou eu quero medidas de forma a que as empresas se mantenham e mantenham os seus postos de trabalho, ou não quero, elas fecham, mas os trabalhadores vão todos para o fundo de desemprego. Esta questão do emprego, além do mais, é uma questão de dignidade humana. É fundamental termos a noção que há programas, como o programa SURE, que é exclusivamente para apoio à economia e que nem sequer vai ao déficit. Contrariamente aos trabalhadores que as empresas falirem, que vão para o fundo de desemprego e que vão todos ao déficit. Eu não estou a dizer o que é que eu, se fosse governo, que não tenho capacidade para ser nunca, como é evidente, estamos a falar aí de dois grandes governantes, o trade-off que eu tinha que ver é, eu não é dar às empresas por dar ou ajudar ou deixar de ajudar. O que é que a mim mais me interessa? Manter o tecido empresarial vivo, a oferta viva, para que, quando isto passar, a procura tenha agências de viagens, restaurantes, rentacares, golfes, hotéis, etc. Ou não tem nada disto e não vem cá. Ou ter os meus colaboradores todos no fundo de desemprego durante pelo menos 3 anos. Para mim, a opção é muito clara. E o que me preocupa agora é que estamos em alturas de discussão de Orçamento de Estado. Nada contra este Orçamento de Estado, mas todos o sabemos, é um Orçamento de Estado completamente discutido à extrema-esquerda, nem sequer é à esquerda. E nada contra o Orçamento Social. Não sou contra o aumento das pensões, não sou contra o aumento do fundo de desemprego, não sou contra a suspensão da contratação coletiva. E last but not least, não sou contra o aumento do salário mínimo. Mas é neste momento que devemos fazer isto. É neste momento que as empresas estão com quebras de 70% e 80%. Vamos aumentar €1 que seja, no que quer que seja. Eu acho que isso é algo que não faz qualquer sentido. E como digo, passados 7 meses desta pandemia, as medidas de apoio acabaram. Neste momento, o layoff, há que saudar que tinha acabado com a medida de apoio à retoma. O governo emendou a mão e já temos para este trimestre um parecido com o layoff simplificado, em minha opinião, até em algumas características melhor, para tu me ver-me dizer, e aparentemente iremos ter para o ano que vem. Agora, todas as medidas do PES, do Programa de Estabilidade Económica e Social, as medidas de capitalização das empresas que são fundamentais, tardam em sair do papel. E, meus senhores, de uma vez por todas, a bazuca, como hoje em dia é comumente chamada, a vir é em condições muito específicas, com pilares muito específicos, sustentabilidade, transição digital, são programas que vão ser controlados pela Comissão Europeia e a vir, no mínimo, em julho do ano que vem. São mais 9 meses. Vamos aguentar? Eu acho que é isso que nós temos que pensar. E, portanto, estou um bocadinho preocupado, não só com o que já vi em relação ao orçamento do Estado, e nomeadamente agora com a discussão na especialidade, o que é que virá, porque de facto não auguro aí muito bom futuro. Aí pronto, Adolfo, estou consigo, estou pessimista. Ricardo, eu vou pedir aqui que seja muito sucinto, porque nós estamos aí em cima da hora e há tanta coisa que nós queríamos discutir, ou que eu queria ter discutido, mas acabar por centrar aqui um pouco nos temas do aeroporto e da TAP. Mas tu és um empresário com um hotel em Lisboa, pelo menos 2 hotéis em Lisboa, peço desculpa, com hotéis em Lisboa, e aquilo que o Francisco comentava, é muito difícil para um empresário hoje fazer uma navegação estratégica, faz uma navegação à vista. E é, diria eu, como empresário também, fundamental saber o que é que nós contamos para o próximo ano, o que é que nós podemos pensar em termos de decisão comercial, social, de acompanhar, e é um elemento fundamental e que se fala pouco, as pessoas que trabalham nas nossas empresas, porque esta situação atual é terrível para as pessoas, a todos os níveis, e não vou alongar muito sobre este tema, mas que tipo de necessidade sentes tu, sendo um empresário, e que tipo de solução necessitavas tu que fosse implementada imediatamente para termos certezas para gerir no futuro? Miguel, eu também acredito no futuro. E acredito no futuro por uma razão simples. Eu tenho um acionista que confiou em mim,
Eu tenho, como tu referiste na apresentação, mais de 1000 pessoas no grupo a quem devemos uma satisfação por quanto eles colaboram connosco e, portanto, naquilo que temos que desenhar, há claramente uma definição, um momento que exige uma enorme responsabilidade na tomada de decisões. Como é evidente, eu aqui não vou poupar nas palavras. Foi muito, muito importante aquilo que o Governo fez em sede da manutenção de emprego. O layoff simplificado foi desenhado para a suspensão dos contratos de trabalho, ou seja, basicamente para a circunstância de encerrarmos os hotéis. Nós encerramos os hotéis porque não tínhamos procura. E fomos depois, num segundo momento, coincidindo um pouco com o verão, gerando ânimo para reabrir os hotéis. Foi isso que fizemos em todas as geografias. Nós candidatámos ao programa de apoio à retoma. Eu penso que o Governo, tal como os empresários, subestimaram aqui o impacto e a dimensão desta crise. Neste terceiro momento, felizmente, emendaram a mão e este novo programa é, de facto, um programa que nos permite continuar. É um programa que está desenhado para quebras entre os 25% e superiores a 75%, que no caso de Lisboa vai ser muito essa realidade e vai permitir, nomeadamente, que, mantendo o emprego, a Segurança Social possa assumir a responsabilidade da pessoa que, neste momento, em função de uma procura que é muito baixa, possa, no fundo, pagar esse salário. É interessante perceber que este programa hoje já mobilizou qualquer coisa como mais de 45 mil empresas e quase 500 mil de trabalhadores. Isso é relevante para a nossa força de trabalho no setor do turismo, mas temos bem a noção de que este trabalho não está terminado. Nós não sabemos a magnitude desta crise, sabemos indiscutivelmente que nos temos que preparar para não desistir. E aqui a ajuda do Estado foi extremamente importante nesse domínio. Não tenho, se eu tivesse que elencar, claro que eu valorizo as moratórias, claro que eu valorizo os apoios que o turismo, na formação, na especialização, teve a oportunidade de ministrar. Mas a manutenção da força de trabalho foi o elemento essencial para que pudéssemos, no fundo, continuar. Temos, todavia, 2 desafios pela frente. Em primeiro lugar, a retenção de talento. O turismo fez nos últimos anos... Peço ser muito breve, Bernardo. O turismo fez nos últimos anos um trabalho muito bonito. Conseguiu importar um conjunto de pessoas que, tendo variadíssimas formações, vieram colaborar no setor do turismo. E é importante que este talento possa efetivamente ser retido. Porque o meu receio é, em função desta crise que assola claramente o setor, estas pessoas de elevada qualificação possam ir desempenhar um trabalho fora do setor do turismo e, por essa via, de facto, reduzem, digamos, todo este trabalho que tivemos a oportunidade de desenvolver. E, finalmente, um aspecto que é muito importante. Próximo 5 de novembro, estou convencido, é formalmente iniciada a atividade do Banco de Fomento. E este Banco de Fomento tem que ter claramente esta responsabilidade da nova capitalização das empresas. Criar instrumentos que podem, numa primeira fase, resultar de empréstimos que possam ser convertíveis mais à frente em capital. As empresas do turismo são empresas estruturalmente com déficits de capitalização e é importante, de facto, com a ajuda deste envelope financeiro que vem de Bruxelas, possamos robustecer a nossa estrutura empresarial. Isso dá-lhe perenidade, isso dá-lhe futuro, dá-lhe esperança e dá-lhe, sobretudo, uma capacidade de intervenção diferente daquela que tivemos até o momento presente. Falaste nas agências de viagem e bem, eu podia adicionar o negócio da restauração, que é um negócio também muito capital intensivo e que tem, de facto, e que vive enormes dificuldades e, portanto, é essencial que, com responsabilidade, a gente possa, no fundo, cada um de nós cumprir o nosso papel. Nós, como empresários, diremos presente, mas, obviamente, com a noção de que o Covid não é da nossa responsabilidade. O Estado sabe isso e sabe que só de uma forma conjugada podemos, de facto, cavalgar numa perspectiva que é muito, muito importante. De facto, o turismo
representa hoje 8% do VAB, representa 10% do emprego, é a nossa maior exportação, com esta vantagem. É uma exportação cá dentro. É uma exportação, para eu dar este pequeno exemplo. O turista, quando nos visita, paga o IVA do alojamento e paga o IVA da garrafa de vinho. Em nenhum outro setor exportador acontece isso e, portanto, tendo esta perspectiva de poder agregar outros setores de atividade, é uma dinâmica que nós não podemos perder em circunstância alguma. Pego nestas últimas duas palavras, nomeadamente até do IVA. Nós aqui no país ao lado, Espanha, está a discutir a redução do IVA dentro do setor do turismo, substancial, e portanto é um apoio claro aos empresários, por forma não só a se tornarem-se mais competitivos, mas também a tentar dinamizar a procura. E eu passo aqui para o Adolfo esta pergunta e ajeito encerramento porque estamos em cima da hora, e peço desculpa porque há tantos temas que gostaria de ter tocado. Gostaria de falar sobre a promoção enfim, o turismo é um assunto tão extenso, mas enfim, é o que é. E as conversas vão por vezes por caminhos que são difíceis de travar, porque é mesmo assim. Adolfo, como é que o Estado poderia ajudar aqui o empresário? Sendo que tu tiveste com essa pasta na mão ou com alguma responsabilidade nessa área, sendo que há mecanismos que os empresários, tal como disse o Francisco, estão ávidos de poder saber o que é que contam no futuro, como é que podem, ou como é que o Estado poderia ajudar, neste caso os empresários, eu incluo neles também, para ter uma visão de médio prazo, sabendo que, aquilo que o Bernardo referiu, e com certeza, ninguém encomendou o Covid, ninguém sabe quando é que ele se vai embora, estamos todas as expectativas a navegar à vista, mas é importante alguém, muitas vezes, ter algum farol para nos poder guiar e dar-nos ferramentas para seguirmos em frente. Bom, o Bernardo disse há pouco uma frase que eu estou de acordo, é que os empresários começaram por subestimar um pouco esta crise. E eu já participei em vários seminários desde o começo da pandemia e disse sempre que achava que isso estava a acontecer, que os empresários estavam a subestimar. E lembro-me de dizer várias vezes, por favor, não tomem decisões brutais de endividamento, porque isto vai demorar muito tempo. E isto permite-me dizer que há dois contextos distintos. Num caso, que são as primeiras medidas que o governo apresenta, a ideia é acordarmos de repente, temos uma pandemia aqui, um setor de atividade que vê degradadas as suas condições de atuação, até por decisões estaduais, porque há confinamentos, porque há proibições, porque há estabelecimento de limites, não vou discutir agora isso, eles existiram, e portanto o Estado tem de partilhar os riscos das decisões que ele próprio tomou e tem de preservar um setor de atividade que durante algum tempo precisa de ver a sua realidade, se quisermos, congelada até se perceber em que é que isto vai dar. E, portanto, as primeiras medidas, eu posso estar em desacordo com algumas delas e ter preferido outras, mas as medidas inicialmente tinham como objetivo fazer um congelamento da realidade, proteger as empresas da realidade, até vermos para onde é que isto vai. Hoje, e é aqui que eu parece-me posso estar a divergir, hoje eu estou convicto de que esta realidade veio para ficar durante algum tempo. Mesmo com vacina ou com cura, esta realidade vai perturbar o setor do turismo por mais tempo. Uma vez mais realço, isto nada tem que ver com o eu acreditar ou não acreditar no setor do turismo. Bom, então se é assim, então já não podemos ter medidas destinadas a congelar a realidade de todas as empresas do setor do turismo indefinidamente por 3, 4, 5 anos. Porque elas vão precisar de ajuda, se quisermos congelar a realidade, por este tempo, a que não tenhamos dúvidas. Bom, e então aí eu acho que nós vamos estar limitados por aquilo que é o orçamento do Estado e por aquilo que são as disponibilidades e com aquilo que vier da bazuca, que vem com critérios, como o Francisco Calheiros referiu muito bem, que são critérios que não são critérios que permitam helicopter money. Há critérios para cumprir. E então eu acho, lamento se calhar de ter que o dizer, mas o Estado não pode estar a fazer uma abertura de uma torneira ou de uma linha de apoio a todas as empresas do setor como se fossem todas iguais. Porque que me digam que nós temos que preservar o nosso setor turístico até vir a retoma, até estou capaz de conseguir concordar. Mas nem todas as empresas começaram o ano passado, ou este ano, em ótimas condições. Muitas delas iriam falir este ano, independentemente do Covid ou não do Covid. Há empresas muito mal geridas. Há empresas que não vão estar... Há empresas que até podem ter tido um ótimo modelo de negócio, que têm um modelo de negócio que vai ser dificilmente adaptado aos novos tempos.
porque são áreas da procura que vão estar em baixa durante muito tempo, porque as pessoas vão começar a procurar outros produtos e portanto, se nós vamos manter artificialmente uma realidade, nós temos que ver se isso não está a perturbar, se isso não perturbará a renovação empresarial que o setor precisa, a adaptação que o setor precisa de fazer às novas tendências da procura. Se nós não estamos a perpetuar uma situação de dificuldade, em vez de permitir e dar instrumentos para que uma empresa se regenere e que redirecione a sua atividade. Eu não sei se, e isto cada empresário terá que fazer, e o Estado, se quiser ter linhas de apoio, deveria fazê-lo. Eu não sei se podemos ter condições para ter todas as empresas que tínhamos para eventos e congressos, mesmo quando a vacina vier. Não sei, porque eu acho que essa área de atividade provavelmente vai ter que se adaptar e muito. Então, e vamos fazer o quê? Vamos fingir que nada disso vai acontecer? Não vamos criar condições ou instrumentos para que essas empresas rapidamente se possam reorganizar e readaptar para outras áreas de negócio. Portanto, o que eu quero dizer com isto é importante que os instrumentos que o Estado, e depois podíamos ter aqui muitas discussões e iríamos estar em desacordo, com certeza, mas se o Estado quer criar linhas de apoio, eu estou contra que o faça como uma espécie de torneira para preservar e perpetuar a realidade, porque acho que isso é mau para as empresas, para várias delas, impede a renovação, impede o dinamismo empresarial, o que não significa que não haja empresas que estejam em condições de ser apoiadas. Agora, atenção, isto não significa que o Estado não tenha a obrigação de ter uma rede de proteção social para as pessoas. Claro que sim. Claro que sim. É precisamente por isso que eu digo 900 milhões para apoio ao emprego e 1.200 milhões para a TAP parece uma desproporção. E aqui entra a minha sensibilidade social relativamente a esta matéria, para quem pode estar a achar que eu não estou com sensibilidade social ao dizer que o Estado tem que ter algum cuidado, e é esta a minha mensagem final, na forma de ajudar as empresas. E eu acho preferível baixar impostos para que as empresas que têm condições e que têm modelos de negócio que são viáveis o possam aproveitar. Quer dizer, esta medida, eu estou de acordo com o Bernardo, a restauração é um setor essencial, como aliás é a animação turística. Então a medida que o Estado tem para dar para ajudar a restauração, basicamente só a classe média alta é que vai poder usá-la, que é eu vou gastar primeiro dinheiro que muita gente nem sequer tem para apoiar a restauração e depois vou ter descontos a seguir, e descontos que implicam, enfim, uma literacia financeira que a maior parte da população não tem. Então a maior parte dos restaurantes não vai sequer beneficiar disto. Isto são medidas que ficam otimamente no papel, espetacular, quem é contra uma coisa destas, mas depois na prática não vai dar. Portanto, acho que tem de haver mais discussão, não tanto sobre as intenções, queremos ou não queremos ajudar, acho que queremos todos, mas sobre a eficácia das propostas que possam ser apresentadas. Adolfo, ok, muito obrigado. Eu tenho que, vou encerrar aqui a nossa sessão. Eu tenho que agradecer muitíssimo aos meus 3 convidados que automaticamente aceitaram estar presentes aqui. Primeiro pelo respeito que tenho por todos, pelas relações de amizade de profissionais que têm também estabelecido. É de facto um painel, para mim, o meu painel ideal, daí o ter endereçado o convite. Espero que deixe-me dizer que nós tivemos mais de 600 pessoas a assistir-nos concorrentes, portanto é bom, nem todos os canais nós estamos a difundir, não deixa de ser um número interessante e de pessoas que gostam de ouvir falar de turismo e estão preocupadas, e portanto o momento é de facto sensível para todos. E portanto quero agradecer ao Adolfo, ao Bernardo e ao Francisco, mais uma vez por ordem alfabética. Francisco e Bernardo, uma saudação especial pelo nosso clube, que não vamos aqui revelar. Um grande abraço a todos, caros espectadores virtuais. Muito obrigado a todos pela presença e por estarem aqui. Em breve, no próximo mês, teremos um novo painel dedicado a um tema que em breve iremos anunciar, mas também com um painel espero, com este nível de interesse, de conhecimento e de profissionalismo que temos hoje. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até breve. Boa noite. Tchau.